Estamos diante de João 3,16 para mais uma mensagem da Palavra de Deus ao nosso coração. Este é um versículo muito rico. Quando nós o estudamos, Deus fala conosco e nós podemos dali tirar coisas preciosíssimas para a nossa vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda baseado nesse texto de João 3,16, eu quero trazer nesta mensagem e falar aqui com o amigo e o irmão sobre o seguinte tema: o coração de Deus é assim. Ele ama incondicionalmente o pecador, porém odeia incondicionalmente o pecado. Eu gostaria de estar orando para, mais uma vez, pedir a graça de Deus para o nosso coração. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui diante da Tua santa, bendita, poderosa e infalível e inerrante palavra. Obrigado, Deus, pela confiança que nós temos no Senhor e de saber que quando estamos lendo a Tua palavra, nós estamos Te ouvindo. O Senhor está falando conosco. O Senhor está transmitindo o Teu recado ao nosso coração. Neste momento, Pai, imbuído de responsabilidade, me comprometi de trazer ao coração dos meus irmãos e amigos mais uma façanha do Teu coração, revelado através da Tua palavra. Deus, usa essa palavra como instrumento para falar ao nosso coração. Dá-nos a graça de poder entender a Tua vontade no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer imensamente a você, meu irmão e amigo, que tem assistido todas as mensagens, que tem se inscrito no canal, que tem enviado a mensagem aos seus grupos de WhatsApp, que tem nos ajudado na transmissão da palavra nesse sentido. Muito obrigado pela sua participação, pela sua família que tem assistido às mensagens. A minha oração sempre, todos os dias, por vocês, muito embora eu não conheça as pessoas que estão me assistindo, porque hoje são mais de 5.000 pessoas, mas eu estou orando por elas sempre, para que Deus esteja abençoando. Se são salvos, que cresçam espiritualmente. Se não são ainda salvas, que Deus a salvem através da palavra pregada. Nós estamos diante, mais uma vez, da palavra do Senhor. E eu quero, como eu disse, trazer nessa mensagem falar sobre esse tema interessante. Deus ama, o coração de Deus é assim. Ele ama incondicionalmente o pecador, mas ele odeia incondicionalmente o pecado. Nós lemos em Romanos capítulos 4, versículo 25, que Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Por amor a nós, ele foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Romanos capítulo 8, verso 34, ele ressuscitado, disse Paulo, que está sentado à destra de Deus, e para provar mais uma vez que Deus ama incondicionalmente o pecador, ele agora está intercedendo por mim, por você, por todos nós, pelo Brasil e pelo mundo. Deus, ao lado de Jesus, entronizado na glória, ele está falando ao Pai a respeito de nós. Portanto, isso prova que Deus ama o pecador de maneira incondicional. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, esteve aqui durante 30 anos, indo para a glória, ele não se esqueceu de nós. Ele sabe o seu nome, ele sabe o meu nome, ele sabe quando nós nos assentamos, quando nós nos levantamos, ele de longe conhece os nossos pensamentos. Sem que haja uma palavra na minha boca, ele já sabe de tudo que está no meu coração, ele nos conhece por dentro e por fora. Mesmo pecadores como somos, Deus nos ama de maneira incondicional. Porém, não quero deixar você enganado. Deus, no seu amor,
ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas na sua justiça, ele odeia incondicionalmente o pecado que nós, pecadores, cometemos. Como nós podemos compreender isto? Vou te dar um exemplo simples. Suponhamos que estamos agora numa sala cirúrgica. Estamos vendo o médico cuidando de um paciente que tem um tumor que precisa ser retirado, porque a única maneira do paciente restaurar a saúde é retirar o tumor que está dentro de si. O que o médico faz? Ele utiliza um objeto cortante para abrir o paciente. Aquilo dá dó. Eu estive vendo certa vez uma pequena cirurgia que foi feita na minha esposa e durante aquele momento eu gravei a cirurgia, eu filmei e a médica brincava comigo e dizia: não vai desmaiar, porque a coisa aqui não é brincadeira. Mas o médico faz isto por amor ao paciente. Ele abre o paciente, ele corta, ele faz o sangue jorrar, mas tudo aquilo por amor ao paciente, porém para retirar o mal que está dentro de si. Deus ama incondicionalmente o pecador, a ponto de ter dado o seu Filho ao mundo por amor a nós. Jesus veio e ele morreu na cruz, no nosso lugar. Jesus veio como enviado de Deus, não apenas o filhinho de Deus, mas o filho primogênito e unigênito de Deus. Ele foi enviado por amor a nós. Mas como o médico trata do paciente para tirar o tumor, abrindo o paciente, cortando o seu corpo, assim também Deus, ele trata conosco. Ele odeia incondicionalmente o mal que tem nos atingido, o mal que tem nos afastado dele, o mal que tem levado tantas pessoas para o inferno, o mal que vai levar milhões de pessoas para o suplício da alma, à distância dele, onde há pranto e ranger de dentes. Deus não quer que isso aconteça. Veremos isto numa outra mensagem. Porém, voltando aqui ao nosso assunto, vamos ver agora do outro lado da vida. A justiça de Deus não aceita pecado. A justiça de Deus não aceita erro. Não, ele odeia extremamente e incondicionalmente o pecado que está em nós. Vejamos o capítulo 8 de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Ele vai dizer para nós o seguinte: o temor do Senhor é odiar o mal. E ele vai dizer: a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Observa a palavra odiar, sentir repúdio. Deus, na verdade, ele está provando que, assim como ele ama extremamente, incondicionalmente o pecador, ele odeia na sua justiça, ele odeia incondicionalmente o pecado. Ainda, no capítulo 44 do profeta, aliás, eu quero ler ainda Isaías capítulo 61, vejamos o que diz a palavra do Senhor. Verso 34, Deus usou o profeta Jeremias, no capítulo 61, versículo 8, versículo 8, ele diz o seguinte: porque eu, o Senhor, amo o juízo, o que vale dizer, eu amo o que é justo, eu amo o que é verdadeiro, eu amo o que é reto, eu amo aquele que anda em justiça. Odeio o que foi roubado. Ele odeia o que foi roubado. E quantas pessoas hoje são tidas como roubadoras, e inclusive até roubadores de homens. Ele odeia aquilo que foi roubado, aquilo que é subtraído de alguém, trazido para casa, e muitas vezes, diz o restante do verso 8, que às vezes é oferecido ao Senhor em sacrifício. Ele estava falando a Israel que não aceitava nada daquilo que é roubado ou subtraído de alguém. Roubar é um pecado, portanto, ele odeia o roubo. Mas ainda Jeremias capítulo 44, temos vários textos.
Nosso tempo não dá para examinar todos eles, mas quero mostrar alguns. Seria bom se você depois pegasse esses textos e lesse na sua própria Bíblia. Examine aquilo que está sendo lido. Faça aí uma concordância e veja como é que Deus odeia o pecado, embora amando extremamente o pecador. Aliás, o pecado, ele ama o pecador, mas odeia incondicionalmente o pecado do pecador. Capítulo 44, verso 4, disse Deus: e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que eu odeio. Ele está falando do pecado do homem. Ele diz: eu odeio o pecado, embora amando extremamente o pecador, amando incondicionalmente o pecador. Mas ele diz: essa coisa chamada pecado eu odeio. Porque o pecado, em sua instância maior, é desviar-se de Deus ou errar o alvo para o qual nós fomos chamados por Ele. Ele odeia isto. Tem mais. Amós, quero ler agora o profeta Amós. Amós, no capítulo 5, versículo 21, ele vai dizer para nós o seguinte, capítulo 5, verso 21 do profeta Amós, Deus falando conosco. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Aqui o verso 5, eu li o 25, eu vou voltar para o verso 21. Observa que ele disse anteriormente que odeia o roubado. Israel muitas vezes oferecia a Deus, durante todo o tempo, no deserto, algo que foi roubado, e ele odeia isto. Agora o verso 21, ele vai dizer o seguinte: odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. Quantas assembleias, quantas reuniões são feitas neste mundo, contrário à vontade de Deus, e que são realmente mau cheiro às narinas do Senhor. Ele disse: isso não me cheira bem, eu odeio as festas de vocês. O mundo é composto de festas mundanas, que não agrada a Deus. Ele diz: essa coisa eu odeio. Tem mais ainda. Em Zacarias, no capítulo 8, Zacarias capítulo 8, no versículo 16, Deus continua falando conosco sobre a aversão que ele tem ao pecado, o ódio que ele tem contra o pecado. A palavra ódio da parte de Deus é para expressar a sua justiça. O capítulo 2, verso 16 do profeta Zacarias, ele usou Zacarias para escrever o seguinte: estas são as coisas que haveis de fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Observa que ele está mostrando para nós aqui que as coisas que ele ama são a justiça, a verdade, o caminho reto. Ele vai dizer no versículo 16: e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor. Todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. Portanto, é bom que façamos aí um levantamento na nossa vida, ver como está a nossa vida, como está o nosso coração, o que mais estamos amando, quais são as nossas práticas, porque pode ser que Deus esteja odiando aquilo que estamos fazendo, muito embora nos amando. Temos mais, para terminar essa lista, a lista é muito grande, porém, eu quero ler um texto que é muito interessante, que é muito atual, uma prática que é muito atual e ela tem aumentado e tende a aumentar cada dia na nossa vida: o divórcio. O divórcio entre casais, a separação entre casais é uma coisa que Deus odeia. Sim, Deus odeia, porque ele foi testemunha no casamento. Quando o casamento é no Senhor, ele esteve presente ali como testemunha. Deus fez o homem e uniu a mulher, tornando os dois uma só carne. Quando há uma separação, então Deus
odeia, porque ali existe uma ruptura, existe uma quebra de alianças. A aliança que foi feita com a mulher da mocidade ou com o homem da mocidade, quando existe esta ruptura, quando rasga realmente esta união, Deus odeia. Quer ver o que diz o texto? Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus diz o seguinte: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio, Deus odeia a separação, porque Ele é Deus da união, Ele é Deus do ajuntamento, Ele é Deus da reconciliação e não Deus da separação. Então fica claro que Deus odeia realmente o pecado. No capítulo 1 do profeta Abacuque, ele diz: eu sou tão puro de olhos, Deus falando em nome de Deus, ele disse: Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Quer dizer, que não pode contemplar o pecado. Em Marcos capítulo 15, eu quero terminar nessa lista de texto mostrando a aversão e o ódio de Deus contra o pecado. O capítulo 15 de Lucas, aliás, de Marcos, me perdoe, Marcos capítulo 15, aqui nós chamamos de o clímax do ódio e da justiça de Deus contra o pecado. Como? Leiamos então. Capítulo 15, verso 34. E à hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Que coisa triste. Jesus na cruz, morrendo no meu e no teu lugar. Chegou o momento da crucificação, na hora da morte, quando Deus olha para Jesus, vira as costas e ele clama: Deus meu, por que tu me desamparaste? Sabe por quê? Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar pecados. E naquele momento Deus via na pessoa de Jesus todos os meus, todos os teus, todos os nossos pecados. Deus não pode contemplar pecado. Portanto, querido amigo, o clímax do ódio de Deus, da aversão que Deus tem ao pecado, fica registrado na crucificação do seu filho. Ele abandonou o seu filho por causa dos nossos pecados. Ele não perdoa aqueles que não reconhecem que é um pecador perdido e que o pecador é algo que exala mau cheiro às narinas de Deus, como algo que ele não pode ver. O maior de todos os pecados, a incredulidade. A incredulidade, ela é seguida imediatamente pela rejeição. A rejeição, ela é seguida imediatamente, ou segue-se imediatamente a rejeição, o afastamento de Deus, o que a Bíblia chama de morte, separação entre o pecador e Deus. A morte eterna é reconhecida e conhecida como a separação do Espírito de Deus para o suplício da alma, e tudo isso como resultado do pecado que está no coração do homem. Mas quando existe reconciliação, reconhecimento do pecado e reconciliação com Cristo, ele diz: perdoados são os teus pecados. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Espero que eu tenha podido te ajudar nessa exortação, nessa dissertação quanto ao amor de Deus incondicional a nós pecadores, porém, o ódio que ele tem incondicional ao pecado. Volte-se para Deus. Tenha os seus pecados perdoados. De outra maneira, nos espera a condenação. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.